do YouTube, beleza? Meu nome é professor Bruno Vargas, estamos aqui no canal Saindo pela Tangente. Hoje vou trazer vídeos a respeito da prática da técnica vista na aula anterior sobre inequações polinomiais. Para a galera da UF, seria lista 1, questões de 1 a 12. O vídeo eu vou dividir em duas partes diferentes para ele não ficar muito grande. O vídeo de hoje, a intenção é fazer as questões de 1 até 8 e as restantes de 9 até 12 deixar para o próximo vídeo. Valeu, galera, é isso, bom vídeo. Então, vou fazer aqui pelo meu método e pelo método simples, né? O método simples vocês provavelmente já sabem fazer. Seria aqui, no caso, isolar x num membro e termos independentes no outro. Então, no caso, eu passaria o 2x para o outro lado. Eu teria menos 5x menor do que 5 menos 1, 4. Então, menos x é menor do que 4/5. Multiplicando os dois membros por menos 1, teria que x é maior do que menos 4/5. A outra forma de fazer, pelo meu método, é o seguinte. No passo 1, a gente disse que era melhor arrumar a casa. Então, é como se eu estivesse agrupando um parênteses, um polinômio aqui e outro polinômio aqui, né? Nós temos esse formatinho aqui. E o ideal é que a gente misturasse essas coisas para a gente ter apenas pacotinhos se multiplicando ou se dividindo. Como que a gente pode fazer isso? Vamos passar esse parênteses inteiro, ou seja, esse pacotinho inteiro para outro membro, nos dando menos 5x, menos 4 é menor do que 0. O próximo passo seria, se nós tivéssemos dentro desse parênteses, esse pacotinho, um polinômio com um grau maior do que 2, então nós teríamos que reduzir esse polinômio a pequenos pacotes de grau 1. Só que nesse caso, a gente já tem um polinômio de grau 1, que é menos 5x menos 4. Então, o passo 2 já está ok. No passo 3, a gente teria que ajeitar a casa. Ou seja, reunir dentro do mesmo parênteses todos aqueles polinômios que fossem iguais entre si. Só que como é um polinômio único, não tem por que a gente fazer esse tipo de mistura. Ou seja, juntar os pacotinhos e somar as multiplicidades. Então, mais uma vez, o passo 3 está ok. O passo 4. No passo 4, a gente teria que olhar o x que pudesse zerar o denominador. Ou seja, são os x que não podem ser encaixados dentro da solução. Ou seja, são x's que não podem ser escolhidos. Enfim, o passo 4 são aqueles x's escolhidos que zeram o denominador. No nosso caso, como o nosso denominador é 1, então a gente não está interessado em saber quais são os x's, não tem como zerar. No passo 5, a gente teria que desenhar uma reta para cada pacotinho, no caso aqui, uma única reta. Sinalizar nela qual é o x que zera esse pacotinho, no caso aqui o x igual a menos 4/5. Lembrando que isso aqui é uma reta decrescente por causa do valor negativo, então você teria valores positivos e aqui para cá negativos. E aí, como a inequação está interessada a saber onde que isso é menor do que 0, então temos que todo esse trecho até o mais infinito é a solução. Esse é menos 4/5 até mais infinito. O mais infinito é uma notação simbólica, então o colchete nunca pode ter uma boca voltada para o mais infinito. Então, no caso, seria uma boca voltada para lá. E, no caso, você não pode incluir o menos 4/5, porque x igual a menos 4/5 vai fazer com que isso aqui zere e você não está interessado na igualdade de zero, você está interessado apenas em valores negativos. Então, a boquinha também voltada para fora do menos 4/5. Bom, lista 1, questão 2. O único pacotinho que a gente tem nessa questão seria direto o x² menos 5x mais 6. Então, nosso passo 1 está ok porque a gente já tem algo da forma parênteses menor que 0. Lembrando que a gente só pode ter parênteses ou pacotinhos se multiplicando ou se dividindo. Então, o passo 1 já está ok de cara. No passo 2, você está interessado em descer a ordem do seu polinômio para pacotes de primeiro grau. A gente viu lá que se o
polinômio for de grau 2, a gente pode utilizar Bhaskara e utilizar a seguinte regra, que A vezes x menos R1 vezes x menos R2. A gente viu lá que essa regrinha pode ser utilizada para reescrever esse polinômio de grau 2 em pacotes de primeiro grau. Então, vamos fazer Bhaskara, e a gente vai tirar primeiro o valor do delta. Nós teríamos menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Isso aqui dá 25 menos 24. Isso aqui é 1. Então, na hora da gente escolher os valores de R, nós temos as seguintes opções. Vai ser menos B, 2 vezes A, aqui é a raiz de 1. Então, nós temos R1 podendo ser com a soma 5 mais 1 dá 6 sobre 2, isso é igual a 3. E R2 pode ser 5 menos 1, 4, sobre 2, isso aqui é igual a 2. Então, como nós vimos no método, x ao quadrado menos 5x mais 6 pode ser reescrito como A, quem é A nesse caso é o 1, que multiplica x menos a raiz de 1, que é 3 vezes x menos 2. Bom, então, com isso o passo 2 está ok, uma vez que esse polinômio de grau 2 pode ser reescrito como 2 pacotes de grau 1. Beleza. No passo 3, a gente estava interessado em saber se existiam pacotinhos iguais entre si, e se existisse a gente somava a multiplicidade. Como aqui não existe esse caso, eu vou dizer que o passo 3 está ok. O passo 4 está interessado em saber quais são os valores de x que zeram o denominador. Como aqui o denominador, mais uma vez, é 1, então não existe nenhum x que a gente deva se preocupar. Passo 4, ok. No passo 5, a gente vai desenhar as retas para cada um dos pacotinhos que a gente tiver e depois a reta resposta. Então, no caso, a gente vai ter uma retinha. No caso, a gente vai ter uma retinha para x menos 3, eu vou chamar de reta 1, reta 2 e a reta resposta. Na reta 1, a gente vai desenhar essa reta, aonde que x menos 3 era, quando x igual a 3. Então, x igual a 3. Onde que x menos 2 era, quando x é igual a 2. Bom, agora a gente vai descer as retas verticais até a reta resposta. Aqui a gente vai marcar os pontos que a gente escolheu, 2 e 3. E agora vai discutir o sinal. Na reta 1, se você observar, por ela ser crescente, à direita de 3 nós temos apenas valores positivos e à esquerda de 3 valores negativos. X menos 2 também é uma reta crescente, então depois do 2 dá tudo positivo, antes do 2 tudo negativos. Tudo negativo. Na reta resposta, a gente vai multiplicar os sinais. Negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, positivo com positivo dá positivo. E agora a gente vai, então passo 5, ok. Agora a gente vai para o passo 6, onde a gente está interessado em dar a solução final. Veja que o nosso interesse é descobrir aonde que na reta resposta o sinal é menor que zero, ou seja, um sinal negativo. No caso, se você for observar entre 2 e 3, você tem que essa solução se verifica. Agora vamos pensar mais um pouco. Será que o 2 e 3 estão inclusos no intervalo da resposta? Vamos pensar. Bom, a pergunta é onde que essa inequação é negativa. Em particular, se x igual a 2 e x igual a 3, então essa multiplicação aqui vai ser nula, porque se x igual a 2, se x for 2, R2 é zero, ou seja, essa reta aqui é nula. Se x igual a 3, essa reta aqui é nula, não satisfazendo a inequação. Então, x igual a 2 e x igual a 3 não estão inclusos. Como que a gente viu no outro vídeo, para a gente colocar essa resposta, a solução final, a gente coloca um colchete com boquinha aberta nos dois. Ou, se você quiser, uma forma mais simples, é só dizer que o 2 é menor do que x, que é menor do que 3.
Na lista 1, questão 3, vamos fazer... Ela tem um perfil bem parecido com a lista 1, questão 2. Ela, mais uma vez, se você envolver isso aqui com um pacotinho, você vai ver que já é um pacotinho maior que 0, portanto, o passo 1 está ok. Bom, no passo 2, a gente está preocupado em saber o grau do polinômio que está dentro do parênteses. Veja que aqui a gente tem grau 2, então o método que a gente vai usar é o seguinte. Primeiro a gente vai fazer Bhaskara e depois escrever ele na forma ax menos r1, x menos r2. Então, fazendo Bhaskara, que nós temos. Calculando delta, b ao quadrado, 1, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui dá 81. Jogando já para achar as raízes, nós temos r. O r é sempre as duas raízes possíveis, né? Aqui a gente vai botar raiz de 81. Aqui a gente vai botar o menos b, que no caso aqui é 1. 2 vezes a aqui é 4. Então, nós temos duas raízes possíveis, R1. Quando isso aqui for uma soma, nós sabemos que raiz de 81 é 9. Então, nós temos as duas possibilidades. 1 mais 9 sobre 4, que é 10 sobre 4. Dividindo por 2 em cima e embaixo, isso dá igual a 5 sobre 2. E a segunda raiz possível é 1 menos 9 dividido por 4. Isso seria menos 8 sobre 4. Isso aqui é menos 2. Bom, utilizando a regrinha que nós vimos, nós podemos, então, reescrever o polinômio 2x ao quadrado menos x menos 10 como a, que no caso é 2, que multiplica x menos r1 vezes x menos r2. Só que reparem, o r2 é menos 2. Então, menos 2 dá mais 2. Tem que tomar esse cuidadinho aí. Então, beleza. Então, discutir essa inequação é a mesma coisa que discutir esta. Beleza? Show. Bom, então agora a gente já satisfez então, o passo 2, que era ter aberto isso aqui em dois polinômios de grau 1. O passo 3 se preocupa em somar a multiplicidade dos pacotinhos que são iguais entre si, só que nesse caso não há nenhum pacotinho igual ao outro, então o passo 3 está ok. O passo 4 ele se preocupa em discutir quais valores de x quiseram o denominador, que nesse caso não tem nenhum, então passo 4 ok. Agora vamos para o passo 5, onde a gente desenha as duas retinhas e depois a reta resposta. Então, na reta 1, R1, a gente vai fazer o desenho dessa reta aqui, x menos 5 sobre 2. Bom, qual é o valor de x que zera essa reta? 5 sobre 2. Então, vou botar 5 sobre 2 aqui. Qual o valor de x que zera essa reta? Seria x igual a menos 2. Então, vou botar o menos 2 aqui. O outro passo seria desenhar a reta vertical. E aí, vamos assinalar os valores aqui e aqui. Agora, vamos discutir os sinais. Veja que x menos 5 meio é uma reta crescente, porque o coeficiente aqui é positivo. Então, o que há depois de 5 meio é positivo, o que vem antes negativo. Menos 2. Desculpa, na reta 2, o que vem depois do x é positivo porque a reta é crescente. E o que vem antes é negativo. O que nós temos na reta resposta é o seguinte. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Positivo com positivo, positivo. Agora nós vamos observar a pergunta. Eu quero saber onde isso é maior que zero. Veja que vai ser maior que zero depois do 5,5. Ou seja, e também será quando o x for menor do que menos 2. Então, poderia restar a seguinte dúvida. Isso aqui, a resposta final é simplesmente x maior que 5,5 ou x maior ou igual que 5,5? Pensa, se isso aqui é maior que zero, então não inclui a possibilidade de ser igual a zero, concordam? Se não inclui a possibilidade de ser igual a zero, então x igual a 5,5, que zeraria esse pacote,
ou x igual a menos 2, que zeraria esse outro pacote, não são possíveis na solução final. O que nos dá apenas isso aqui como solução final. X maior que 5,5 ou x menor do que menos 2, que seria esse trecho ou esse trecho até a menos infinito. Na lista 1, questão 4, mais uma vez estamos um caso aqui de polinômio de grau 2, então só tem um envolvente, então é só um pacotinho menor que zero. Ele já está no formato que a gente deseja quando a gente fala no passo 1 do outro vídeo. Então eu já vou botar um OK. No passo 2, ele se preocupa em olhar para cada pacote e reduzir o grau que está lá, aquele grau n, em pacotes de grau 1, certo? Mais uma vez, por ser polinômio de segundo grau, você está interessado em fazer Bhaskara e depois utilizar a regrinha do A vezes x menos R1 vezes x menos R2. Ok? Então vamos lá. Por Bhaskara, B ao quadrado dá 49 menos 4 vezes A vezes C. Isso é 49 menos 72. Vejam só, 49 menos 72 dá menos 33. 23. 49 menos 72 dá menos 23. 49 menos 72 dá menos 23. Veja que delta deu um valor negativo, então não existe raiz real. Não existe raiz real. Não existindo raiz real, então eu já sei que essa parábola aqui, ou ela só vai assumir valores positivos, ou só assumir valores negativos. Bom, nesse caso, vamos discutir através do sinal do número que precede o x ao quadrado. No x ao quadrado, reparem que é 3 e ele é um número positivo. Então, lá de ensino médio, a gente viu que isso aqui só pode ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, se ela não cruza o eixo zero, ela só pode ter esse desenho. E tendo somente esse desenho, para qualquer valor de x que você escolha, a imagem sempre será positiva. Então, esse polinômio aqui será apenas positivo. Sendo apenas positivo, a pergunta que fica é possível que ele seja negativo? Não. Então, não existe solução. Não existindo solução através dessa discussão, não tem por que fazer os próximos passos. Então, eu já vou incluí-los todos como OK. Uma outra maneira de você falar isso é que a solução é vazia. O sinal que a gente usa na matemática é o vazio, é o conjunto vazio. O sinal que a gente usa para descrever esse conjunto vazio é esse. Bem, lista 1, questão 5. Veja só, na questão 5, o primeiro passo também já está ok, porque você tem que todos os pacotinhos multipliquem-se entre si e você tem a nulidade do outro lado da inequação. Então, passo 1, ok. Passo 2, a gente está interessado em olhar para cada pacotinho e reduzir o grau n em n pacotinhos de grau 1. Só que todos os pacotes já são de primeiro grau, então ok também. No terceiro passo, a gente estava preocupado em somar a multiplicidade daqueles pacotinhos que fossem iguais entre si. Só que nenhum é igual entre si. Então, eu já vou dar um OK aqui também. No passo 4, a gente estava interessado em saber quais eram os valores de x que zerava o denominador. Aqui o denominador é 1, então também não temos outra possibilidade. Então, OK. Bom, o que nos restou é já ir direto para o passo 5, que é desenhar a reta para cada um. Então, eu vou chamar R1, R2, R3 e a reta resposta. Mais uma vez, vamos indicar em cada uma das retas os valores que zeram cada um dos pacotes. Na reta 1, x igual a 1, zera. Na reta 2, x igual a menos 1, zera. Na reta 3, é o valor de 2/3, que é um valor entre 1 e menos 1, que zera. Bom, ainda no passo 5, a gente desenhava uma reta vertical
passando por todas as retas, inclusive a reta resposta. Agora a gente sinaliza na reta resposta os valores de menos 1, 2 terços e 1. Agora, para cada reta, a gente vai botar os sinais. Veja que para a primeira reta, x menos 1, quando x é maior do que 1, por ser reta crescente, então aqui é positivo, negativo, negativo, negativo. Reta crescente também aqui, 1 mais x. Então, depois de menos 1, dá tudo positivo, e antes de menos 1, dá negativo. 2 menos 3x é uma reta decrescente, por causa do sinal que precede o x. Então, antes de 2 terços, nós temos valores positivos, e depois de 2 terços, valores negativos. Fazendo o estudo dos sinais, negativo com negativo dá positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, positivo dá negativo. E negativo com negativo dá positivo, com positivo, positivo. Positivo com positivo e com negativo dá negativo. Então, nós temos essa alternância de sinais aqui. Agora, vamos olhar a inequação. Nós queremos saber onde que temos o intervalo escolhido de x Nós agora queremos saber os valores de x que tornam essa inequação negativa. Então, nós temos aqui o intervalo entre menos 1 e 2 terços e depois de 1. Então, vou sinalizar aqui com esse rabisco aqui e esse outro rabisco. Então, nós sabemos que é menos 1, 2 terços e depois de 1. Tá? Como assim depois de 1? É de 1 até mais infinito. Utilizando a notação que a gente viu lá nos métodos, a gente pode discutir agora se o colchete vai estar voltado para menos 1, 2 terços, ou seja, para os extremos do intervalo ou não. Vamos ver. Como é menor que zero, você não está interessado nos valores que escolhidos vão tornar essa inequação nula. Então, a boca vai ter que ser aberta para todos os casos. E também vai ter que ser boca aberta para mais infinito, porque mais infinito não é um número, é uma notação, então nunca pode estar incluído no intervalo. A gente utiliza o símbolo de união para agrupar essas duas respostas. Então, a união desse intervalo com esse da resposta final. Bem, na lista 1, questão 6, temos 2x menos 1 dividido por 1 menos x menor do que zero. O passo 1 se preocupa em arrumar a bagunça. Veja que a gente já tem, envolvendo parênteses aqui e aqui, nós já temos algo da forma parênteses sobre parênteses, ou pacotinho sobre pacotinho, menor do que zero, que é algo que a gente já quer como resultado do passo 1. Então, o passo 1 já está ok naturalmente. O passo 2, a gente vai olhar para cada pacotinho, e se tiver um polinômio de grau n maior do que 1, então você quer reduzir em pacotes de primeiro grau. Não é o caso porque ambos são de grau 1. Então, passo 2 também ok. No passo 3, a gente estava preocupado em somar a multiplicidade dos pacotinhos que fossem idênticos entre si. No nosso caso, você não tem pacotinhos idênticos entre si, então não dá para somar multiplicidade. Então, ok para o passo 3. No passo 4, a gente estava interessado em discutir quais eram os valores de x que zeravam o denominador. Nesse caso, quem é o valor que zera o denominador? Então, 1 menos x tem que ser 0, x igual a 1. Por que é legal você sinalizar isso antes de prosseguir? Porque x igual a 1 nunca vai poder entrar na solução final que a gente vai poder dar como resposta final. Isso é importante. Então, ok. No passo 5, a gente vai desenhar as retas e discutir os sinais. Então, fazer a reta para 1, reta para 2 e reta resposta. Lembrando que todos os outros casos a gente viu multiplicações entre os pacotinhos. Aqui a gente está vendo divisão. É o mesmo método. Não muda nada. Então, a gente vai sinalizar os valores. Então, desse pacotinho, quem quiser, é o meio. Então, vou botar meio aqui. E nesse pacotinho aqui, quem quiser é o 1. Agora a gente vai traçar as retas verticais.
e 1. Bom, depois das retas verticais, agora vamos discutir os valores, os sinais. Antes de meio, como essa reta aqui é crescente, então, por ela ser crescente, antes de meio você tem apenas valores negativos. E após meio você tem valores positivos para essa reta. No caso da reta 2, por ela ser decrescente, depois do valor de 1, você tem apenas valores negativos e antes de 1, positivos. Lembrando que essa regrinha não precisa ser decorada, se é crescente ou decrescente. Você pode chutar um valor. Por exemplo, se você jogar x igual a 5, você tem 1 menos 5 menos 4. Então, está negativo. Uma possibilidade. Agora, cruzando os sinais entre si, temos negativo com positivo, negativo, positivo com positivo, positivo, positivo com negativo, negativo. Agora, a pergunta é, a gente não está interessado em saber aonde que nesse intervalo os valores dão negativo? Veja que é antes de meio e depois de meio. Então, você sabe que é x menor do que meio ou x maior do que 1. A pergunta que fica é, eu incluo ou não os valores de x igual a meio e x igual a 1? Dica número 1. Aqui, como x igual a 1, pelo passo 4 nunca vai ser possível de ser colocado na solução final, então a gente nem tem que pensar a possibilidade de ser x maior ou igual que 1. Mas poderia ser x menor ou igual que meio. Entretanto, a gente está interessado em saber aonde que essa equação é negativa. E não existe a possibilidade de você querer saber onde ela é exatamente zero. Então, seria simplesmente x menor do que meio e não x menor igual que meio. Lista 1, questão 7. Bom, no passo 1 a gente pede que, veja que se a gente envolver os polinômios com parênteses, nós temos algo da forma parênteses sobre parênteses menor ou igual que parênteses. Então, nesse caso, o que a gente faz no passo 1 é passar o 3 para o outro lado e fazer o MMC. Porque você quer apenas pacotinhos se multiplicando ou se dividindo. Então, nós temos x dividido por 2x menos 3, menos 3 menor ou igual que 0. Fazendo o MMC, nós temos x menos 3 que multiplica 2x menos 3, dividido por 2x menos 3. Isso é igual a x menos 6x mais 9 dividido por 2x menos 3. E isso é igual a menos 5x. Menos 5x mais 9 dividido por 2x menos 3. Então, a gente pegou esse formato e jogou nesse aqui, ó, que é parênteses sobre parênteses menor ou igual que 0. Lembrando que a igualdade é em relação a esses termos, e isso tudo tem que ser menor ou igual que 0. Então, passo 1, ok. Passo 2, você vai olhar para os pacotinhos que sobressaíram, que é 9 menos 5x e 2x menos 3, e transformá-los em grau 1, só que eles já são de grau 1. Sendo de grau 1, ok. Passo 2. No passo 3, a gente está interessado em somar a multiplicidade dos pacotinhos iguais entre si. No caso, não existe pacotinhos iguais entre si, então não dá para somar nada. Ok. No passo 4, você vai ter que anotar qual o valor de x escolhido que zera o denominador. Nesse caso, quem é que zera o denominador? Vai ser, bom, 2x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3 sobre 2. Então, x igual a 3 sobre 2 nunca poderá entrar na solução final. Passo 4, ok. No passo 5, a gente vai fazer novamente as retas para cada polinômio. Aqui a reta 1, a reta 2 e a reta resposta. Na reta 1, quem é que zera? Veja que se a gente colocar x igual a 9 quintos aqui, bom, você pode procurar saber através disso. Ó. Menos 5x mais 9 igual a 0. X tem que ser 9 sobre 5. Então, 9 quintos. E quem quiser aqui, no caso, seria o 3 meio. Agora, pegando esses valores, 3 meio e 9 quintos, vamos sinalizá-los na reta. A reta 1, ela é relacionada a menos 5x mais 9. Eu vou anotar esse valor aqui, assinalar esse valor de 9 quintos. 9 quintos é quase 2. Então, eu vou botar aqui, 9 quintos.
3/2 é 1,5, que é antes de 9/5, né? Então, vou botar aqui 3/2 mais ou menos aqui. Agora, nós descemos a reta, as retas verticais, assinalo os valores aqui. Agora, vamos discutir os sinais. Na reta 1, que é menos 5x mais 9, menos 5 é negativo, reta decrescente, valores positivos antes, valores negativos depois. 2x menos 3, reta crescente, menos, então aqui é negativo, passou por esse aqui, dá mais. Na reta resposta, a gente vai cruzar os sinais. Então, positivo com negativo dá negativo, positivo com positivo, positivo, positivo com negativo, negativo. Agora vamos à pergunta. Você quer saber aonde essa equação é menor ou igual que zero? Menor ou igual que zero. Bem, vamos pensar primeiro o que seria menor do que zero. Seria esse intervalo e esse intervalo aqui. Então, seria x antes de 3/2 ou x depois de 9/5. Agora vamos pensar na igualdade. Será que é x menor ou igual ou x maior ou igual? Vamos pensar. Bem, primeira coisa, o 3/2 ele foi excluído da resposta. Nenhuma hipótese pode entrar na resposta. Então, de cara, eu não posso pensar na possibilidade de x ser menor ou igual que 3/2. Por quê? Porque lá no passo 4 vimos que se x igual a 3/2, nós temos zero no denominador. E isso é uma indeterminação. Então, uma possibilidade é o 9/5 poder entrar na resposta. E, de fato, ele entra. Por quê? Porque a gente está interessado não só em saber onde essa equação é menor, é negativa, como também estamos interessados em saber onde ela é nula. Então, para o valor ser nulo, o x pode admitir o valor de 9/5. Então, essa é a solução final. Na lista 1, questão 8, nós temos 2x menos 1 ao quadrado menor que 16. É como se nós tivéssemos um pacotinho menor que outro pacotinho. Então, no passo 1, você tem que rearranjar isso aqui para coisas se multiplicando ou se dividindo. Bom, veja que se eu passar o pacotinho para o outro lado, nós teríamos um pacotinho menos outro pacotinho menor que zero, só que nós temos uma subtração. Nós não queremos subtração, nós queremos multiplicação ou divisão. Como que a gente lida com isso? Vamos abrir esse pacote aqui primeiro. Nós vamos fazer 2x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, menos 4x mais 1. E eu vou passar o 16 para o outro membro, de tal maneira que eu tenha isso menor do que zero. Beleza. Próximo passo, vamos tentar melhorar um pouquinho isso. 4x ao quadrado, menos 4x, menos 15. Menor do que zero. Bom, agora a gente manipulou algo da forma pacotinho menos pacotinho, menor que pacotinho, se transformando em pacotinho menor que zero. Ou seja, passo 1, ok. Nosso próximo passo é olhar para dentro desse pacote, ou seja, de todos os pacotes, no caso só tem esse, e reduzir de grau 2 para polinômios de grau 1. Nesse caso, a gente vai utilizar Bhaskara em primeiro lugar, porque o polinômio é de grau 2. Primeiro passo, vamos tirar delta de Bhaskara, dá 16 menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é 16 mais 16 vezes 15, 240. Que isso aqui é igual a 256. Então, as raízes possíveis são menos B, 4, mais ou menos raiz de 256, 2 vezes A. Então, são duas raízes possíveis. R1 igual a 4 mais raiz de 256 é 16, dividido por 8. E a outra raiz possível é 4 menos 16, dividido por 8. Bom, 4 mais 16 dividido por 8 é 20 sobre 8. Por 4 dá 5, por 4 dá 2. Outra possível aqui é menos 12 dividido por 8. Por 4 dá 3, por 4 dá 2. Bom, são essas as soluções possíveis. Então, eu posso reescrever meu polinômio de segundo grau da seguinte maneira. A
x menos R1, x menos R2. O A, no caso, é 4. X menos R1, 5,5. X menos R2 seria menos 3,5, ou seja, x mais 3,5. Bom, então o nosso passo 2 está ok. Nós conseguimos reescrever essa inequação por essa aqui. No passo 3, a gente está interessado em somar a multiplicidade dos pacotinhos que forem idênticos entre si. No nosso caso, nós não temos isso. Então, o passo 3 está ok. No passo 4, a gente está interessado nos valores de x que zeram o denominador. No caso, nós não temos nenhum, então, ok. O que nos restou o passo 5, que já é fazer o estudo das retas. Então, fazer reta 1, reta 2 e a reta resposta. Na reta 1, a gente vai marcar o ponto que zera, então 5,5. E depois nessa aqui a gente vai botar o valor de x que zera esta reta, menos 3,5. Então, descendo aqui e aqui, nós temos 5,5, nós temos menos 3,5. Bem, na reta 1, como ela é uma reta crescente, então depois de 5,5, valor positivo, antes de 5,5, valores negativos. E na reta x mais 3,5, depois, como ela é uma reta crescente, então depois do valor de menos 3,5 dá positivo e antes dá valor negativo. Agora, fazendo a multiplicação dos sinais, nós temos negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo, positivo com positivo, positivo. Vamos olhar agora a inequação. A inequação é menor que zero. Aonde nesse intervalo dá menor do que zero? Entre menos 3,5 e 5,5. Agora nós vamos nos perguntar se estão inclusos os extremos do intervalo, ou seja, se tem um sinal de igual. Veja que aqui é uma inequação menor do que zero, ou seja, nós não estamos interessados no valor de x que zera essa inequação inteira, esse polinômio inteiro. Logo, não poderá haver igualdade nesses termos aqui. Então é isso. E aí, galera, curtiram o vídeo sobre a prática? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtam, compartilhem. Também fiquem atentos à parte 2 desse vídeo, porque vai dar continuação à teoria. Você que é da UF, preste atenção nesse canal aqui que vai estar cheio de sugestões para vocês, cheio de detalhes. Essa é a ideia. Valeu, galera. É nóis. Fechou.